Olá, meus irmãos. Diácono Mauro me pediu para trazer o estudo da Palavra do Senhor na manhã de hoje, aqui na nossa escola dominical. E o texto que iremos estudar está baseado lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Mas antes de fazermos a leitura da Palavra do Senhor, eu convido cada um que abaixe suas cabeças, feche os seus olhos para orarmos a Deus, pedindo compreensão, sabedoria no estudo e na meditação da sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, muito obrigado por mais esse dia. Te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, pela nossa salvação em Jesus Cristo, demonstrando amor imensurável que o Senhor tem para conosco. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de reunirmos, mesmo de maneira virtual, para estudarmos a Tua Palavra. E lhe pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar abrindo os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações, para compreendermos a Tua Palavra, para meditarmos nela e sermos principalmente transformados pela Tua vontade, ó Deus. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu havia falado, o nosso estudo vai ser baseado na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, Tiago, irmão de Jesus, escreveu esta carta aos cristãos judeus naquela época, e esses nossos irmãos, o estudo da carta de Tiago, que muitos historiadores dizem que é praticamente um sermão, ao invés de ser uma carta propriamente dita, era com o intuito de trazer conforto, trazer os parâmetros de como viver uma vida espiritual, de como viver de acordo com a vontade de Deus. Capítulo 1, principalmente, demonstra como o cristão deve viver de acordo com as tribulações desta vida, com as provações que nós passamos aqui nessa vida. A carta de Tiago foi, como eu já disse, enviada aos cristãos judeus da época que estavam dispersos, principalmente após a ressurreição de Cristo. Todos eles se espalharam por aquela região. Então, Tiago, ciente e também passando por aquelas provações, ele escreve esta carta como um ânimo, como um reforço para não desanimarem no caminho de Deus. O versículo 2 nos fala o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O foco do nosso estudo de hoje, irmãos, antes de trabalharmos, de estudarmos esses versículos que nós lemos, como deve ser a nossa atitude. Como cristãos, qual deve ser o nosso comportamento diante das provações. Se nós formos estudar dos versículos 5 até o versículo 20, Tiago descreve várias maneiras de como o cristão deve se comportar. O nosso foco de hoje, da nossa aula, será nos versículos 2 a 4, que representa a atitude do cristão. Então, o versículo 2 que nós lemos, fala que todo cristão tem que ter motivo de toda alegria, alegria completa ao passardes por várias provações. Tiago está orientando aos seus leitores naquela época que, ao passarem por tribulações, e nós veremos um pouco das tribulações que os irmãos estavam passando naquela época, que eles deveriam entender, ter atitude de alegria,
por passar por várias provações. Várias no sentido que algumas poderiam ser curtas, várias que poderiam ser de médio prazo, longas, mas Tiago fala claramente para eles e para nós que deve ser motivo de toda alegria ao passarmos por provações. Meus irmãos, nós vivemos numa época de pandemia. A gente liga a televisão, é pandemia. A gente liga o rádio, é pandemia. Vai no Facebook, pandemia. Não é verdade? Muita coisa errada acontecendo, principalmente no nosso país. Muita corrupção, muitos interesses políticos, do poder, por causa dessa pandemia. Mas temos que aplicar essas provações, essas tribulações para nós, no nosso dia a dia mesmo. Tiago, ao escrever isso aqui, essa carta, ele está falando das tribulações pequenas que os irmãos passavam lá, naquela época. Quais eram essas tribulações? Doenças, perseguições, e não perseguições por causa da fé, perseguições também por ganância, ricos perseguindo os pobres, também viúvas que sofriam, órfãos. Vamos dar uma olhada como referência para nós sobre essas tribulações, no capítulo 1, versículo 27. O versículo nos diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, tribulação aqui que ele está, Tiago descreve, é sobre o dia a dia de uma viúva, dia a dia de uma criança que não tinha o seu pai, coisas que nós temos nos dias de hoje também. Por motivo de enfermidade, o próprio Tiago escreve no capítulo 5, versículo número 14, o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre eles, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Meus irmãos, aqui Tiago está descrevendo no caso de uma doença. E nos nossos dias, nas nossas vidas, nós não passamos por isso também? As tribulações que nós passamos nos dias de hoje pode ser de enfermidade, natureza de enfermidade, ela pode ser de uma desgraça que vem nas nossas vidas, através, às vezes, de um desastre, de um acidente. São vários os infortúnios da vida que nós estamos sujeitos a passar, que nós estamos susceptíveis, né? Perseguições também, perseguições pela nossa fé, às vezes perseguições, tribulações dentro da igreja. Infelizmente tem isso também, irmãos, tribulações dentro da igreja. Mas Tiago está falando aqui que nós devemos passar por motivo de toda alegria, nós devemos ser alegres por passar por tribulações. Por que Tiago está explicando dessa maneira, está dando ênfase que nós devemos ser alegres, sermos alegres por passarmos por problemas? É uma lógica inversa da vida, não é verdade? É muito comum, e a gente vê falar, principalmente num velório, o velório do crente é diferente. O velório do crente tem alegria. O velório do crente tem muitos cânticos, muitos hinos, a gente canta muito, né? A gente ora a Deus agradecendo pela vida do irmão que se foi e está já com Deus, né? É um momento, velório, é uma carta aberta para o evangelismo, não é verdade? Porque ele é completamente diferente do que o mundo indica como deve ser, né? Obviamente tem dor, tem sofrimento, tem saudade, né? Mas
é um motivo de alegria passar por tribulações. Por que que Deus permite que nós passamos por tribulações? Essa é a grande pergunta. É a grande pergunta e a gente vai ver a explicação nos versículos número 2 e número 3. Mas antes de avançarmos para isso, um detalhe que eu gostaria de falar aqui, irmãos, e eu particularmente pratico também na minha vida, principalmente quando eu estou passando por provações, por que Deus está permitindo eu passar por aquilo? Eu, nas minhas orações, nos meus momentos que eu estou conversando com Deus, eu questiono a Ele. Eu acho que não tem erro, não tem pecado a gente questionar a Deus por que Ele está permitindo que nós passemos, ou por que eu, no meu caso, por que eu estou passando por aquele sofrimento, por aquela tribulação, ou por aquela provação. Então, meus irmãos, não é errado falar para Deus que está doendo, está incomodando passar por aquilo. Mas primeira lição que nós tiramos aqui no nosso estudo é que nós devemos ter por motivo de alegria. E o porquê? Quais são as razões que nós devemos ter estes motivos de alegria? Meio às perseguições, meio a opressões e outras dificuldades que nós passamos. Versículo 2, irmãos, nos fala. Primeiro, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Deus, e isso tem que ser motivo de alegria para o crente, que se está passando por uma tribulação, Deus está refinando a nossa fé. Deus está tirando de tudo ao nosso redor para crescermos espiritualmente, para amadurecermos na nossa fé. Irmãos, Tiago explica que o propósito principal, e fala para aqueles cristãos daquele período, que estavam passando por tribulações, e que nós passamos por tribulações também. O propósito das tribulações é para testar a nossa fé. Meus irmãos, um aluno só passa de ano ao passar por uma prova. Ele só é aprovado para o próximo ano se ele tirar boas notas na prova na escola. E para avaliar o conhecimento aplicado à prova, uma vez ele tirou nota boa e passou de ano, mostra que ele adquiriu o conhecimento. Deus está trabalhando nos nossos corações, nas nossas mentes, através das provações, para que tenhamos uma fé. Uma fé provada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos ensina o seguinte. A palavra de Deus nos fala. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Olha que ensinamento, irmãos. Olha que grandiosidade que é isso. Para que o valor da vossa fé, uma vez confirmada, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, ao passarmos por tribulações para provarmos a nossa fé, Deus está trabalhando de forma que Ele está tirando tudo da nossa frente para confirmar a nossa fé para com Ele. Em eletrônica, irmãos, não sei se é de conhecimento de todos, é utilizado o ouro para fazer condutores, para fazer ligações em microcontroladores, microchips. E isso nós temos nos nossos computadores, nós temos nos nossos celulares. E
em equipamentos de telecomunicações, nas conexões dos cabos, às vezes, muitas das vezes, é utilizado ouro para banhar aquele terminal de contato. O ouro, ele tem uma característica muito interessante, que ele permite que a corrente flua por ele com uma baixa resistência. Mas tem um outro detalhe, irmãos, muito de alto valor, que é aplicado na eletrônica, e eu entendo que Pedro escreve dessa maneira no versículo que nós lemos, é que o ouro, ele não se corrói. O ouro, o componente que utiliza ouro, que ele é banhado a ouro, ele não se oxida. Ele tem uma durabilidade muito grande, muito longa. E é exatamente isso que Pedro está nos ensinando aqui. A nossa fé, quando ela é testada, ela é provada e nós amadurecemos, nós crescemos, ela é como o valor do ouro. Ele não se oxida, ele não deixa se contaminar. Olha que interessante, irmãos. A nossa fé, uma vez provada através das várias provações que nós temos, ela produz perseverança. Irmãos, várias igrejas neopentecostais, eles pregam uma vida de abundância, uma vida de fartura, ao aceitar Jesus Cristo como Salvador. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, a mensagem, é o contrário. Deus não nos garante uma vida de fartura, de abundância. Ele pode garantir isso, nós sabemos. Mas a essência é do arrependimento aos nossos pecados e da nossa fé em Jesus Cristo. O que a palavra de Deus está nos ensinando nesta manhã é que neste mundo não receberemos somente bênçãos como pregadas por estas igrejas, mas nós teremos provações, nós passaremos por dificuldades. E essas dificuldades, elas não são maldições que vêm de Deus, elas não são pragas que Deus nos envia, mas sim com o único propósito para amadurecer na nossa fé, no conhecimento de Jesus Cristo e no conhecimento da palavra de Deus, no amadurecimento da nossa vida cristã. Irmãos, como que nós continuamos em crer em Jesus Cristo mesmo passando por tudo, por tanta dificuldade? Isso é uma certeza que nós temos que ter. Nós devemos passar com alegria e sabemos que Deus está nos provando, porque isso demonstra o grande amor que Ele tem para conosco. E uma vez essa nossa fé sendo confirmada, o que ela produz? Como no versículo 3 nos ensina, ela produz perseverança. Perseverança. Um outro ponto também, irmãos, que antes de trabalharmos nessa nova parte do texto que produz perseverança, a nossa fé se aproxima de Deus, só para fechar esse raciocínio, a nossa fé se aproxima de Deus não pelas recompensas, mas porque de fato amamos a Cristo em qualquer circunstância. Todo o processo produz a perseverança. Todo o processo que nós somos trabalhados por Deus produz perseverança. Perseverança é uma palavra grega que significa debaixo de alguma coisa. E aqui nós podemos tirar alguns ensinamentos para nós. Se nós estarmos debaixo de alguma coisa, se estarmos debaixo de alguma coisa, é sinal que nós vamos ter que carregar. Nós estamos suportando ela. E quem que nos dá a capacidade de suportar esta perseverança? Somente Deus. Mas, irmãos,
Jesus nos ensina que mesmo quando o nosso fardo está pesado, quem que nos dá o fardo leve? Vamos abrir lá em Mateus 11, 28 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, se ao carregar alguma tribulação, alguma provação para amadurecermos na nossa fé, para termos uma atitude de alegria, nós podemos também descansar em Deus, porque Jesus também está carregando aquele fardo pesado que está nos cansando, que também está nos sobrecarregando. Jesus fala que ele nos aliviará. Porque, versículo 30, versículo 29, irmãos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Traz paz, irmãos. Jesus está falando isso. Descanse em mim, tenha fé em mim, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É o próprio Deus que nos dá aquela provação que nós devemos carregar, porém quem que está suportando aquilo nos nossos ombros de forma que aquele peso não caia tudo sobre nós? É o próprio Deus. O próprio Jesus Cristo está carregando para nós. E continuando, irmãos, a perseverança, no versículo 4, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Não é a parte final desse processo, mas sim ela deve ser completa para que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Irmãos, há alguns pensadores que falam que aqui é a questão, poderia ser tratado como a questão de estarmos puros, estarmos sem pecado, já estarmos na glória. Mas como Tiago está aplicando isso, ensinando aos irmãos daquela época e para nós nos dias de hoje, o que nós devemos entender nesta passagem? O ensinamento que devemos tirar é que, ao passarmos por provações, ao sermos perseverantes, nós estaremos completos, nós estaremos maduros, nós vencemos a tribulação porque nós sabemos que ela vem de Deus e nós estamos passando por ela porque Deus está trabalhando na nossa fé. Uma vez vindo uma tribulação, nós não focaremos mais na tribulação em si, mas sim manteremos o nosso alvo, que é em Cristo Jesus. Irmãos, ao passar por tribulação, por provocações, ao passarmos pela provação da nossa fé, ao produzir perseverança, e perseverança nos tornarmos cristãos mais completos aqui neste mundo, nós podemos tirar dois, até mais, mas eu gostaria de enfatizar aqui dois ensinamentos para nós. O primeiro,
estaremos completos, perfeitos, íntegros, sem nada deficiente, porque nos leva a uma maturidade. E que maturidade que é essa, irmãos? Vamos pensar lá no caso. Vamos pensar homens do Antigo Testamento. O primeiro deles, Abraão. Abraão, quando Deus deu a promessa para ele que ele seria pai de grandes multidões, grandes nações, a fé dele vacilou ali naquele momento. Tanto que ele com Sara planejaram e Abraão acabou coabitando com Agar, que não estava ali nos propósitos de Deus, aquilo ali. Ali, Abraão passou por uma aprovação na fé dele. Teve as consequências, o pecado, o erro dele ali não passou em branco. Obviamente, nós sabemos que Abraão foi um grande líder do povo de Deus, teve as consequências do seu erro, mas sabemos que a fé de Abraão foi provada, ele venceu, e tanto que ele, como nós temos estudado com o presbítero Alex, e está lá registrado em Hebreus, Abraão é um dos grandes homens da fé, e sua história ficou registrada. Né? Ele atingiu a maturidade diante da imaturidade da fé que ele tinha e da impaciência que ele teve naquele período. Né? Um outro exemplo que podemos tirar do Novo Testamento é o caso do próprio Pedro. Pedro, ao andar sobre as águas, ele perdeu o alvo dele. E para onde foi o foco dele, da tribulação que ele estava passando ali, diante daquela tempestade, do medo que ele teve? Ele afundou na água. Né? E com isso, Deus foi trabalhando, Jesus foi trabalhando no coração de Pedro para que ele atingisse a maturidade espiritual e fosse um grande servo, um grande discípulo do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, um segundo ensinamento que nós podemos tirar aqui sobre sermos perfeitos ou completos, cristãos mais maduros, no caso que toda tribulação visa, que é mais importante para a vida do cristão, é entender isso, visa a glória do próprio Deus. Visa a própria glória de Deus. Vamos pegar um exemplo. Tiago fala no capítulo 5, versículo 11, o seguinte: eis que temos por felizes aos que perseveravam firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Jó enfrentou, como nós sabemos, tremenda tribulação. Mas o fim da história de Jó, como nós sabemos, é uma grande lição que ficou para nós. Vamos abrir lá em Jó, capítulo 42. É o finalzinho, o último capítulo do livro de Jó, versículos 1 a 6, que nos fala sobre a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele conhecia Deus só de ouvir.
Mas depois de ter passado por toda a tribulação, depois de ter passado por tanto sofrimento, perdeu seus filhos, suas propriedades, toda a fortuna que tinha naquela época, ouvia os seus amigos, a provocação dos seus amigos para difamar a Deus, ouvir da sua própria esposa. Ao vencer a tribulação, ele declara no versículo 5 que nós lemos: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A maior bênção de passarmos por uma tribulação é poder ver a glória de Deus. É poder sentir o agir de Deus em nossas vidas. O último texto que eu gostaria de destacar está lá em João, no Novo Testamento. Está lá em João, capítulo 11, versículo 4, que nos fala sobre a ressurreição de Lázaro. Grande tribulação passava a família de Lázaro naquele momento por causa da enfermidade e da morte de Lázaro. Mas olha o que Jesus disse a todos que estavam com ele ali. Ao receber a notícia sobre a enfermidade de Lázaro, né? Disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Meus irmãos, se nós estamos passando por tribulações, seja qual for a duração, seja qual for o tamanho dessa tribulação ou provação, né? Nós temos que ter uma atitude de alegria, porque demonstra que Deus está trabalhando nos nossos corações, para que sejamos perseverantes no caminho dele e para que sejamos crentes mais maduros. Para terminar, o versículo que eu gostaria de deixar com os irmãos, né, é o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas... Melhor, vamos ler do versículo 26 a 30. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Mas, irmãos, o versículo que eu quero destacar aqui para encerrarmos o nosso estudo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja a tribulação que for, irmãos, seja a provação maior que passarmos, ou que estamos passando, sabemos que é a mão de Deus trabalhando nas nossas vidas, e que possamos descansar nele, sabendo que o nosso alvo, a nossa esperança, é estarmos com Deus um dia, vivermos da glória plena, sem pecado, sem dor, sem tribulação alguma neste mundo aqui. Que Deus nos abençoe, irmãos, neste estudo da palavra dele, e que possamos crescer e sermos crentes mais maduros, não perdendo o nosso alvo. Deus abençoe a todos. Amém.